Ontem eu fui ao cinema ver um dos filmes mais legais que eu já vi. Se você não gosta de spoiler, pula, mas assim, é baseado em fatos reais, uma história muito famosa no meio do futebol, principalmente lá na Oceania. A primeira vitória da história da Samoa Americana, uma seleção de uma região na Polinésia que nunca tinha marcado um gol nas eliminatórias e que teve no maior jogo da sua história o protagonismo de uma mulher trans. Essa aqui é a Samoa Americana, não entendeu direito? É mais ou menos aqui, ó, no meio do Pacífico. Em 2001, a equipe sofreu a maior goleada da história do futebol de seleções. 31-0 nas eliminatórias da Copa para a Austrália. Para o ciclo das eliminatórias da Copa de 2014, Samoa Americana decide chamar um novo treinador. Thomas Rongen, holandês que jogou junto de Johan Cruyff e tinha sua história como jogador e treinador nos Estados Unidos. Esses aqui são takes do filme, tá bom, gente? Em que o treinador tenta passar os seus conhecimentos para jogadores ditos como os piores do planeta. Embora o filme trate os jogadores de maneira muito, mas muito cômica, de maneira até bizarra, era um fato. Samoa Americana estava na lanterna do ranking mundial da FIFA de seleções afiliadas. E o enredo do filme mostra de tudo um pouco que se tem no futebol, cara. Principalmente nos centros menores. Interesse por poder, linha tênue do que é o futebol como um meio de convívio social, de melhora na nossa sociedade, os negócios, a competitividade abusiva e às vezes até tóxica e cruel. O filme gira muito em torno dessa personagem aqui. Estamos falando de Jaya Sailua, a primeira jogadora trans a disputar e inclusive vencer um jogo de eliminatórias de Copa. Ela já tinha ido a campo na goleada sofrida para Fiji por 11-0. A zagueira é uma Fa'afafine, minoria sexual considerada uma espécie de terceiro gênero que faz parte da cultura e é aceita socialmente há muito tempo na Polinésia, onde fica a Samoa Americana, região com 50 mil habitantes. E no primeiro momento há demonstrações de estranheza por parte do treinador e até de atrito entre os dois. Mas com o tempo eles vão se entendendo, inclusive ela se esforça, não tomando os hormônios, para que ela ainda estivesse nas normas para poder disputar as eliminatórias por Samoa Americana, virá captando o time no jogo mais importante da história dessa região. E é muito bacana porque o filme mostra Rongen basicamente construindo um laço familiar com ela, inclusive chamando-a do nome da sua filha, que tem uma história muito emocionante por trás. Mas essa parte eu não vou dar spoiler não, vocês têm que ver, porque aí vocês vão chorar por aqui e vocês têm que chorar vendo o filme, né? Do jeito que eu fiz. Isso é muito real. A partida era entre Samoa Americana e Tonga, e todo mundo esperava que viesse mais uma goleada avassaladora. Mas aí no jogo, na vida real, no filme tem algumas histórias ali um pouco diferentes, um pouco cômicas que vocês precisam ver. O primeiro gol da história de Samoa Americana sai de uma assistência da zagueira Jaya. Samoa faz 1-0, marca ainda um golaço no segundo tempo. A comemoração é absurda entre jogadores e membros da comissão técnica. E se vocês pegarem os melhores momentos, cara, eles foram muito bem no jogo. E uma seleção que havia perdido de 31-0 10 anos antes, no dia 23 de novembro de 2011, não só marcou o seu primeiro gol nas eliminatórias da Copa do Mundo, vocês podem ver aqui, ó, tem o símbolo da Copa do Mundo no Brasil, como também venceram o jogo sobre Tonga 2-1. No restante das eliminatórias, a gente imagina, né? O time continuou sofrendo algumas goleadas, mas não deixou de escrever uma linda história na vida real. Entre um treinador que precisava de uma reviravolta e põe reviravolta nisso na carreira, indo ao outro lado do planeta, uma região que jamais pensava em viver algo tão especial no meio do futebol. E viveu, mostrando ao mundo ainda tão incapaz de aceitar diferenças que elas podem valer muito a pena. É o caso de Jaya como a primeira vencedora trans do futebol nas eliminatórias da Copa do Mundo. Lindas histórias de lado a lado do planeta, tão maravilhosas na vida real, que acabam tendo que virar filme. Isso é um pouco do que rola no filme Quem Fizer Ganha. Samoa Americana, de fato, venceu, mas quem ganhou fomos nós. A história de um time que não sabia jogar, aprendeu que tinha muito a ensinar ao mundo inteiro.